Mas este povo, toda a coração rebelde e pertinaz, tornaram-se irmãos agora são e da chuva, temos por aqui anos de deputado a vossa felicidade de minha pessoa. Os sacerdotes dominam pelas mãos do meu povo, assim como eu. E eu farei isso. Deve haver a combinação da utilidade e a união dos membros para que o corpo de Cristo
e a igreja do Deus vivo possa fazer progresso e ser aquilo que quer que seja, e estar onde quer que seja, e para ele termos a glória e tudo quanto ele quer que possamos ter. União e utilidade dos membros do corpo. Há três coisas que estamos a ver hoje. Número um, relacionamento propositado dos membros, como dito por Deus, como o Senhor traçou. Citou o Senhor, colocou todos aqueles membros ali. E temos um relacionamento com um propósito. É um relacionamento propositado com todos os membros, assim para si mesmo. Assim como o Senhor disse, número dois, é a justiça prática dos membros como específico por Deus. Então, a justiça prática, há um tipo de justiça que é teórica e é um tipo de justiça que é superficial. Há tipo de justiça que é escondida. Não podemos ver isso, mas o que o Senhor está nos chamando, os membros da igreja, esta aqui é uma justiça prática dos membros, como especificado por Deus. Ponto número. Vamos descrever a responsabilidade prescritas dos ministros e como selado por Deus. O Deus que deu toda aquela responsabilidade e ele selou aquela responsabilidade para que eu não possa mudar aquela responsabilidade. Você não pode mudar aquelas responsabilidades, estão seladas pelo Senhor, Ele próprio. E Ele deu a especificação de como servir e o que fazemos e como ministramos para que possamos então cooperar juntos nos servir de maneira que o Senhor, Ele próprio, tem nos dado a palavra e selou e servimos daquela maneira. Vamos então ao ponto número um. O ponto número um, que é relacionamento propositado dos membros como estabelecido por Deus. Relacionamento propositado dos membros como estabelecido por Deus. Nosso tópico é a unidade e utilidade dos membros no corpo. O tópico é a unidade e utilidade dos membros no corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 12 a 21. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 12. Estamos a olhar para o verso 12 e 21. E no verso 21, agora no verso 21 está a dizer ali, no verso que, portanto, o olho não pode dizer à mão que não tem necessidade de ti, nem a cabeça aos pés dizer que não tem necessidade de ti. Então, ele nos traz a um relacionamento conjunto e o relacionamento é propositado e é com o Senhor, e é o Senhor que diz, que traçou tal relacionamento com os membros do nosso corpo físico. E então, para os membros do seu corpo ministerial, isso quer dizer o corpo de Cristo. Aqui estamos a olhar para três coisas. Número um, estamos a olhar para três subtópicos: membros convertidos e batizados, salvos pela graça. Não podemos dizer que somos membros do seu corpo se não estamos convertidos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a salvação é a conversão que temos pela graça de Deus, que nos traz, que nos integra no corpo para nos tornarmos membros do corpo de Cristo. Então, número um é aqui, membros convertidos e batizados, salvos pela graça. Membros convertidos e batizados, salvos pela graça. Ponto 2, membros crucificados, sepultados, sem ego e piedosos. Quando viemos no corpo de Cristo como filhos de Deus, o ego vai continuar em nós. O ego vai continuar em nós mesmo depois da salvação. A depravidade não vai estar em nós mesmo depois da salvação. Mas então viemos a Deus para a segunda obra da graça. E este ego, esta natureza adâmica, essa depravidade é crucificada e é tirada e é sepultada, enterrada. E assim então nos tornamos abnegados, sem egos e piedosos. O subtópico número 3, membros consagrados, benéficos, prontos para o bem. São membros do corpo que estão salvos, que estão santificados, e então consagram tudo ao Senhor, que se tornam de grande benefício para o corpo todo de Cristo. E eles tomaram as suas decisões e estão prontos para o bem do corpo, para o bem da igreja. Vamos a ponto número 1. Convertidos, batizados, membros convertidos, batizados, salvos pela graça. 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 13.
1 Coríntios 12, 13. Está a dizer aqui, 1 Coríntios 12, 13, porque seja gentios, ou porque assim como o corpo um, e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, todos batizados em Cristo, seja o Deus daquela maneira, todos concordam, é o mesmo o Espírito. Assim que você pensa do batismo nas águas, também pensa do batismo no Espírito. Somos batizados no mesmo corpo, pelo mesmo Espírito. Isso quer dizer que você está nascido de novo, você confessa os seus pecados, você confessa o verso 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Então você nasceu de novo, eu nasci de novo. Então o Espírito de Deus nos pega e nos emerge no corpo. O Espírito de Deus nos integra no corpo. E aquele integrar no corpo é o que é referido como ser batizado em um corpo. Sejamos gentios ou judeus. Então, não há judeus e gentios diferentes. Quando todos estão nascidos de novo, tanto judeu como gentio são todos parte do mesmo corpo, da mesma igreja. Seja livre ou não, seja escravo. Então, há aqueles que estão livres no reino de Deus, aqueles que antes estavam amarrados, agora vieram, estão livres. Então, se vemos, somos todos iguais no reino, homens e mulheres, velhos e jovens, todos nascidos de novo, nos tornamos parte deste único corpo. Olha para Romanos capítulo 6, o verso 3, Romanos 6, 3. Abre comigo a tua Bíblia, é Romanos 3, 6. Está a dizer aqui, não sabeis vós que assim todos quando foram batizados em Jesus Cristo, no verso 4 está a dizer, então somos imergidos pelo batismo nas águas. Então quer dizer que Cristo, ele ressuscitou da morte pela virtude do Pai. Assim também nós andamos em novidade de vida. Essa é a evidência de que estamos convertidos, batizados nas águas, e nos identificamos com Cristo naquele batismo nas águas. Então, a graça de Deus agora está em ti, convertido, batizado e salvo pela graça. Então, agora andas em novidade de vida. No verso 5, nos diz ali, porque já fomos plantados juntamente na semelhança da sua morte, então também seremos, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. O poder do Espírito de Deus vive, muda nossas vidas, então andamos na semelhança da sua ressurreição. Tudo isto acontece pela graça. Tito, capítulo 2, o verso 11. Pela graça sois salvos. A graça de Deus que tem manifestado trazendo salvação. Porque a graça de Deus se tem manifestado trazendo salvação a todos os homens. Essa salvação é para todos. E no momento que você aceita, no momento que você crê, no momento que você recebe, aquela graça move na tua vida. E esse é o resultado da graça. Olha para o verso 12, Tito 2, 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sobra e justa e piamente. Te arrependeste, já foste salvo em Jesus Cristo, agora foste batizado nas águas, agora te identificas com Cristo, então você nega a impiedade e as concupiscências mundanas para que possamos viver neste presente século de maneira sóbria e justa e piamente. As tentações desse mundo presente, a graça de Deus está disponível e aquela graça é suficiente e vai te fazer vencer todas as tentações para que neste presente mundo você possa ter a olhando para bem aquela esperança e aguardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 14, onde estamos a ler Tito 1, 2, o verso 14, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade
e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Vamos agora aqui ao subtópico 2, aqui, membros crucificados, sepultados, sem ego e piedoso, sem ego e piedoso. Vamos olhar para 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 15. 1 Coríntios 12, o verso 15. Então, se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Sabe, quando estamos nascidos de novo, então vamos ao Senhor, o ego é crucificado. E o ego é crucificado e morto, enterrado. E somos santificados e sem ego. Não há comparação carnal, mas então assim também a mão. Se você é um membro ativo da igreja, você não pode dizer aos pés de que se você é um membro em progresso da igreja, você não pode dizer ao outro, não tenho necessidade de ti, porque não há ciúme, não há inveja, não há comparações carnais e não há competição no corpo de Cristo. Então diz no verso 16, no verso 16, então está a dizer, então, e se a orelha disser, porque não sou do corpo, não será por isso do corpo. Então, se alguém recuar e dizer, porque a minha responsabilidade não é como dele, a minha responsabilidade, o meu trabalho não é como dele, por isso eu não vou fazer nada para contribuir para o corpo. Você vai ver que os membros do corpo não fazem isso. Cada membro do nosso corpo desempenha a sua função. Então, também quando viemos a Cristo, somos salvos, santificados, e a natureza adâmica é crucificada e totalmente removida. Então, não estamos a falar a outra pessoa de que você não é importante, eu sou mais importante, e ele também não está nos dizer que você não é importante, eu sou mais importante. Não, todos os membros trabalham juntos, corretamente, perfeitamente, para que as coisas possam andar. Onde eu é que vejo, eu é que vejo. E então, sentir que o olho, sentir que o ouvido já não é importante, a boca já não é importante. Então, onde estará o corpo todo? Então, é quando todos os membros estiverem funcionando juntos, de maneira harmoniosa e unidos, cooperando propositadamente, que então você vai ter assim o corpo todo a funcionar corretamente. Porque se todos fossem ouvidos, onde então estaria o olfato? Olha agora para o verso 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Sabe, quando somos salvos, quando somos santificados, tudo que precisamos fazer é louvar a Deus, agradecer a Deus e não estar a comparar, não estar a dizer eu não estou onde Deus me colocou, eu não estou alegre onde Deus me colocou, eu não estou alegre com o que me deram para fazer na igreja, eu não estou alegre com o que estou a fazer, aquela está fazendo mais do que eu, está fazendo, não. Olhamos para que somos membros do corpo e damos o nosso melhor naquela área em que Deus nos colocou e Deus nos apontou e ficamos gratos a Deus, que até eu, que talvez não seria permitido fazer nada, sou permitido a fazer isso. Então, por causa disso, damos glória a Deus e não ficamos a reclamar, porque o Senhor, na sua sabedoria, o Senhor no seu amor e o Senhor na sua visão, ele sabia o que seria e ele sabia o que você daria como contribuição para o corpo de Cristo e que seriam melhores. E agora, então, Deus está a dizer, os membros, cada um deles no corpo está lá como o agradou, está vendo? Não como agradou a ti, não como agradou a outra pessoa, está vendo? Ele colocou cada membro no corpo como ele quis, não como você quis, não como ele quis, não como os amigos queriam, não como os teus familiares de sangue queriam, não como as pessoas na igreja queriam, não. O Senhor colocou cada um no corpo como ele quis. Então, tudo que nós podemos dizer é que a tua vontade seja feita, Senhor, no céu, assim como é feita no céu. Em Romanos capítulo 6, o verso 6. Em Romanos 6, o verso 6. Sabendo que o nosso homem velho foi com ele crucificado e o nosso antigo caráter já foi crucificado com ele. Os nossos hábitos antigos já foram crucificados com ele. A nossa natureza antiga já foi crucificada com ele.
para que então o corpo de Cristo possa então ser destruído. O núcleo do pecado, a raiz do pecado e o corpo do pecado destruído, para que daqui em diante então não sirvamos mais ao pecado. E no verso 7, então, diz no verso 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se você já identificou-se com Cristo, estás crucificado. Se você identificou-se com Cristo, que estás morto com ele, então está a dizer que aquele que está morto está justificado do pecado. E nos diz no verso 11 diz, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu oro que o Senhor possa fazer isso na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Olha para Filipenses capítulo 2, o verso 3, Filipenses 2, 3. Nada façais por contenta ou vanglória. O que está nos dizer aqui, seja lá o que eu fizer por contenta, não será reconhecido por Deus como boa obra e não será recompensado. Então, se eu gastar a minha vida, a maior parte da minha vida, a lutar e a ter a vanglória, todas essas coisas que eu estou a fazer em contenta e vanglória, seja lá o bem que possa parecer que eu tenha feito ao corpo de Cristo, não está a ser reconhecido, não está a ser relevante a Deus. Então, nada façais por contenta ou vanglória. Nada façais por contenta, mas é humildade, estimai-vos um ou outro como melhor. Quando eu estimar outros melhor do que a mim mesmo, e eu dar glória a Deus a favor deles, então estou alegre que ele está fazendo o que está fazendo, eles estão alegres pelo que eu estou a fazer. Essa é a união do corpo. E depois no verso, está dizendo no verso, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Agora, verso 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é de outro. E ele está dizendo, se você também quer que o teu irmão tenha sucesso, se você quer que a tua irmã também tenha sucesso, então você não vai só concentrar o que eu estou a fazer, vou dar o meu melhor, eu quero estar em cima, eu quero ser bom, eu quero ter a minha vida, agradar, a fazer algo grande. Não, você também vai olhar para os outros, para que também os outros sejam úteis, para que também os outros sejam completos, para que também os outros estejam alegres naquilo que Deus lhes mandou a fazer. Não atenta para um problema para o que é seu, mas também para o que é de ontem, para que também o que é dos outros. Como é que isso acontece? Agora olha para o verso 5, Filipenses 2, verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É assim que se faz isso, que haja em vós o mesmo sentimento, o sentimento de amor, o sentimento de apreciar outros, o sentimento de louvá-los e engajá-los, para que então você possa ser tudo aquilo que o Senhor, seja aquilo que o Senhor os chamou a fazer. Agora o subtópico 3 é membros consagrados, benéficos, prontos para o bem. Membros consagrados, benéficos, prontos para o bem. Os membros do corpo de Cristo, como qualquer membro do corpo, assim como a mão, deve dizer que o Senhor me colocou aqui para o bem. Deus me colocou aqui para o bem, para fazer o bem, para contribuir para o progresso do corpo de Cristo, para o bem permanente, até Deus te mover para outro nível e para outra área, e você então vai dizer, eu estou aqui para o bem, porque é dessa maneira que Deus me colocou. Olha para 1 Coríntios capítulo 12, estamos ali a partir do verso 18, 1 Coríntios 12, 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, como agradou. Então, se você murmurar, se você resmungar, se você reclamar, se você contentar, se você lutar, se você tornar-se um político, isso quer dizer que você está a fazer campanha e está a te tornar um político na igreja, um político no corpo de Cristo. Então, isso quer dizer que você está a dizer que você não aceita aquilo que Deus fez, que Deus colocou a cada um, Deus colocou cada membro, cada um no corpo como o agradou. O que agrada ao Senhor pode não agradar a ti,
mas você não vai olhar para aquilo que te agrada, você vai olhar para aquilo que Deus fez. Então você vai começar a reclamar a Deus, dizer, mas por que fizeram assim? Por que me colocaram aqui? Porque o fulano e o fulano tem o que eu não tenho. E porque o fulano faz isso, faz aquilo, e eu não consigo fazer. Não podemos fazer isso. Uma vez que você está nas mãos de Deus, está no corpo de Cristo, para começar, até mesmo para ser salvo, ser nascido de novo, é pela graça, não por mérito. Então, para se tornar um membro servidor do corpo de Cristo, é pela graça e não por mérito. Então, você simplesmente agradece a Deus, porque Deus colocou os membros no corpo, cada um deles no corpo, como Ele quis. Olha para o verso 19 agora. E se todos fossem um só membro, a fazerem todos a mesma coisa, a terem todos a mesma responsabilidade, onde estaria o corpo todo? Então, temos alguma responsabilidade da igreja, não há responsabilidade na igreja que são negligenciadas. Olha para o verso 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo, muitos membros, diferente responsabilidade, mas é só um corpo. E está dizendo no verso 21, agora, o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Eles trabalham juntos e cooperam juntos, então nem ainda a cabeça aos pés não tenho necessidade de ti. Então, isto é o que Deus fez e glorificamos a Deus por isso. E olha para Job, capítulo 29, Job, capítulo 29, o verso 12. Job 29, 12. Porque eu libertei o pobre que chorava e o órfão. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. O verso 13. A besta do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. O verso 14, cobria-me de justiça, e ela me servia de vestido como manto, e diadema era o meu juízo. O verso 15, muito importante, olha, eu era o olho do cego. Essa é a nossa responsabilidade. Se o olho está lá no corpo, sabe aqueles que são cegos, então você vai guiar os cegos, vai ensiná-los, vai instruí-los, você vai mostrar-lhes o caminho. Está a dizer? O verso 15, eu era olho do cego e os pés do coxo. Eu sei que alguns são coxos, entende que o olho não poderá ser capaz de eles ajudar, mas só que pode ter as pernas, pode lhes levar nos seus ombros, e ele está a dizer que eu fui os pés aos coxos e eu fui olho ao cego. Esse é o trabalho que ele nos chamou a fazer. Em Efésios capítulo 2, o verso 10. Efésios 2, 10. Efésios 2, do verso 10, porque somos sua criatura. Ele nos criou assim em Cristo Jesus para boas obras que Deus tem ordenado que possamos andar nele. Essa maneira que Deus fez, essa maneira que Deus colocou os membros do corpo, no verso 10, e porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nele. É o que se chama essas boas criaturas de Deus, salvas, criadas para boas obras, e fazemos a obra de Deus como Ele quer, em nome de Jesus. Será que eu posso ver um bom amém? Agora, ponto número 2, justiça prática dos membros, como é especificado por Deus. Justiça prática dos membros, como é especificado por Deus. Esse é o ponto 2. Precisa entender que agora somos membros do corpo de Cristo e o Senhor nos colocou ali e Ele quer que tenhamos a justiça prática dos membros, como é especificado por Deus. Então, em 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 22. 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 22. Está a dizer aqui: antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Tá vendo? Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Há partes do corpo que são muito delicadas, como, por exemplo, nossos olhos. Qualquer bago de qualquer areia, qualquer grão de areia que tocar no nosso olho vai fazer o olho confortável. Por quê? Porque é um lugar muito delicado, muito especial. Então, outra parte também do corpo, qualquer um
um pequeno frunco pode desorganizar o corpo todo, porque vai fazer aquela área muito fraca. Mas, tá bem, mas não cortamos o corpo sempre que você está a comer. Às vezes, quando você está a comer e você morde o dedo ou morde a língua, você não vai dizer, ok, isso é mau, você já fez isso antes, agora não vou mais tolerar a língua, por isso vou pegar a língua e cortar. Não, você não vai cortar a tua língua. Se fizermos isso, alguns de nós hoje talvez não estariam até problema na boca. Mas, tá a ver, embora nos mordemos o dedo, mas mesmo assim cuidamos dele por controle necessário. Então, também os membros de Cristo, não os deitamos fora, embora que possam ser fracos, ele é necessário. E quando pensamos de todos os membros de Cristo dessa maneira, então cada um vai se ficar no seu lugar. Cada um será útil na sua chamada. Há 3 coisas que vamos olhar aqui, nesse número 1, a compaixão dos membros para que os fracos, a compaixão dos membros para com os fracos, a compaixão dos membros para com os fracos. Número 2, o cuidado dos membros no rebanho. Ou todos nós, com os membros do grupo, estamos no rebanho de Cristo e precisamos ter o cuidado dos membros no rebanho, dos membros que estão no rebanho. O subtópico número 3, o ponto 3, o caráter dos membros como seus seguidores. Ele nos chama para lhe seguirmos. Então, não somos pessoas que estão a seguir as nossas próprias mentes, não somos pessoas que estão a seguir os nossos instintos, não somos pessoas que estão a seguir aquilo que queremos fazer, não. Olhamos para Cristo, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E estamos a seguir a Ele e aquilo vai determinar o nosso caráter. Olha para o número 1. O número 1, a compaixão dos membros para com os fracos. Estamos a olhar para Job, capítulo 4, o verso 3 e 4. Job, capítulo 4, o verso 3 e 4. Estamos a olhar para Job. É Job, capítulo 4, que estamos a olhar. É o que nós fazemos aos fracos. Sabe, você vê qualquer membro da igreja, você vê qualquer membro do grupo familiar, qualquer membro da coro, você vê qualquer membro que está a fazer protocolo ou qualquer sessão, tá vendo? Não somos pedra. Alguém pode ficar fraco, alguém pode também ficar doente, pode ficar fraco. Não somos pedra, não somos pau. Adoecemos também, então. Não é porque alguém está fraco, agora está doente, então lhe puxamos, lhe empurramos, lhe tiramos, não. Fortalecemos os fracos, lhe fazemos forte e fortalecemos. Olha aqui para o verso 4, Job 13, 4. Eis que ensinaste a muitos a esforçar as mãos. As tuas palavras levantaram os que tropeçam, os joelhos dos que fortalecem, fortificam. Sabe, é assim como ministro, levantamos um ao outro, fortalecemos o joelho, um ao outro, o membro de um do outro, e fortalecemos também o povo. E olha para que Deus possa nos ajudar a cada membro a fazermos isso em nome de Jesus. Não vamos murmurar dos membros que são fracos, nós não vamos fofocar dos membros que são fracos, não vamos criticar ou condenar os membros que são fracos, e nossa responsabilidade é para ver como os outros possam beneficiar de tudo quanto estamos a fazer. Então como ele, fortalecer, então, os mãos fracas. Então, você pode lembrar, quando você diz alguma coisa, você sabe do que está falando, embora a pessoa que está falando pode talvez não estar, o irmão que está falando talvez não está, de uma maneira a outra. Então, as coisas que você diz aí no teu canto privado, pode chegar ao irmão que você falou, ou na irmã que você falou. Agora a pergunta é, será que isso vai encorajar aquele irmão que você falou mal dele? Ele não está aqui, mas você está a falar acerca dele. Ele não está a ouvir. Então, se acontecer que essa pessoa que está a falar mal dele, ou tudo quanto estamos a dizer aqui, ele ouça o que estamos a falar, será que isso vai fortalecer o corpo dele? Será que vai fortalecer a mão fraca? Então, será que isso vai fortalecer o irmão estar a falar mal dele? Será fofocar dele? Quando ele ouvir, será que por trás, será que ele vai ouvir? Será que aquilo vai dar força, vai dar energia, vai lhe encorajar para continuar? Então, nós temos que procurar trazer coragem, força, fortalecer ânimo na vida dos outros. E eu queremos fazer em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 14. 1 Tessalonicenses 5, o verso 14. 1 Tessalonicenses. Estamos a olhar para o capítulo 5, verso 14. Está bem? Está a dizer aqui. Rogamos-vos também, irmãos, que a demonstreis os desordeiros. Está bem?
quando alguém é desordeiro, você não vai querer também ser desordeiro para você vai chamar atenção, você não vai também chamar atenção com desordem, porque ele é desordenado. Quando alguém está errado, você não vai chamar atenção com ira. Quando alguém já está nervoso, você não vai chamar atenção com nervos. Quando alguém está errado, você não vai fazer coisa errada para chamar atenção. Então, você tem que fazer de maneira positiva e querer o melhor dele. É assim que queremos. Então, talvez é assim que você vai fortalecer o forte. Não condena o que aconteceu, que é tão fraco, porque você é assim, porque você não é assim, porque assim você é tão fraco, se isso acontece comigo, ou saber o que fazer. Não, não é assim que se conforta a pessoa. Você conforta a pessoa, você você põe-se no lugar dele, na carne dele, e você vê os desafios que tem, vê as dificuldades que tem. Então, você vai ter uma palavra de conforto, você vai lhes dar uma palavra de ajuda, você vai lhe dar uma palavra que vai encorajá-lo e levantá-lo. Então, suportando o fraco e ser paciente para com todos. O verso então, ser paciente para com todos. Não faça conclusões erradas. Tá bem? Os assuntos das pessoas são delicados. As pessoas também têm sentimento, também temos desafios, mas o nosso dever é ajudar as pessoas e assim estamos a ajudar a fazermos com paciência para com todos. Olha agora o verso 15. O verso 15 está a dizer ali, o verso 15, vede que ninguém dê a outro mal por mal. Então, outra vez, quando eu fiz coisa mal, é assim que me trataram. Agora, está vendo? Quando eu estava mal, a vez de me fizeram assim. Ok, agora aquele também que fez o mal, e me fez, agora também minha vez também de eu lhe fazer mal. Não, não podemos fazer isso. Não podemos pagar mal por mal. O que nos fez mal, não podemos lhe pagar com mal. O que nos prejudicou, não podemos também lhe prejudicar. Mas estão dizendo, aqui vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas seguir sempre o bem, tantos uns para com os outros, como para com todos. Vamos ao subtópico número 2, o cuidado dos membros no rebanho. 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 24. 1 Coríntios 12, 24. Está a dizer aqui. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Então, o que ele dá, e dá aquela honra, dá aquela parte, aquela falta. Então, dá honra àquela parte que está falta. Assim que olhamos para a nossa comunhão, o nosso relacionamento junto, muitas vezes alguém poderá estar a faltar a habilidade de comunicação. Alguém poderá estar a faltar a sabedoria prática do que fazer. E as pessoas que faltam, então, parece nós lhes desprezarmos, parece por aquelas pessoas que têm falta alguma, de pôr de lado, por causa da falta que eles têm, mas Deus não é assim. Mas assim que nós seguimos a Deus, assim que nós dependemos de Deus, é assim que queremos ser mais fiéis seguidores de Deus. Então, é isso que Deus fez. Ele deu mais honra abundante àquele que falta. Então, é o que também quer que nós façamos. Olha para o verso 25. Verso 25 diz, para que não haja divisão no corpo, não haja desacordo, não haja discórdia no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Sabe, os membros tenham o mesmo cuidado, o cuidado igual um para com os outros, um dos outros. Não pode haver tribalismo. Os membros devem ter o mesmo cuidado um para o outro. Ele está nascido de novo, ela está nascida de novo. Então, não é da mesma tribo contigo, não é da mesma tribo com você, mas tens que entender que os membros devem ter o mesmo tratamento um para com o outro. Dizer que eu não posso ficar naquele distrito porque o líder ali não é do nosso lugar, não é da minha tribo, não é da minha terra, e parece ele não entende o meu dialeto, não entende a minha língua. Não, temos que ter o mesmo cuidado um do outro e não procurar separação. Deixa isso de tribo de lado, deixa isso de conterrâneo de lado e vamos trazer coisas que nos edificam, essas coisas que podem nos destruir, separar, vamos pôr de lado, vamos deixar que o sangue de Jesus, que nos lavou, nos purificou, nos remiu, nos possa fazer um e permaneçamos um. 1 Coríntios, capítulo 8, o verso 16, 1 Coríntios, capítulo 8, o verso 16, 1 Coríntios 8, 16, está dizendo, mas graças a Deus
que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Deus é louvado, porque aquele mesmo Deus que conhece a tua necessidade e conhece a necessidade do coração de Tito e sabe que Tito pode suprir isso. Então ele colocou o mesmo cuidado nas mãos de Tito para ti. Então, quando estamos a falar de cuidado, quando estamos a falar de se o cuidado for tão vagaroso, se o cuidado for tão lento, se o cuidado for tão atrasado, aquela pessoa poderá talvez enfrentar todo o calor, todo o mal, antes do cuidado chegar, de ajuda chegar a ele. Mas se sabermos que essa pessoa tem necessidade agora, e a necessidade é esta ali, e não damos volta de um lugar a outro, mas rapidamente. É o que o Senhor está nos ensinar aqui, no verso 17. Verso 17 está a dizer aqui, pois aceitou a exortação e muito diligente, partiu voluntariamente para vós. Partiu para vós, partiu para vós. Há pessoas que dizem, eu quero visitar a irmã fulana, eu quero visitar o irmão fulano, eu quero visitar essa família, e ele sabe que ele sabe que eles estão a comer, mas eu estou esperando para falar o nosso bom pastor, o nosso grupo, o nosso pastor do grupo, ou o nosso pastor no distrito, deixa ele falar antes de eu ir, porque estão a precisar de comida, então antes de eu ir, deixa ele falar o pastor, para ele, não, você não vai esperar falar todas as pastoras para ir visitar alguém, para acudir alguém que está com fome, a família está com fome. Não, a família está lá para descer, você esperar o pastor para te falar, vai, e até você chegar ao pastor, ao grupo pastor, ou ao pastor nacional, aquela pessoa que está com fome já está a padecer, já está a sofrer com problema. Então você não precisa esperar pelo pastor, tomar a autorização do pastor para ir visitar aquele, para ajudar aquele, não. Você vai encontrar alguém com necessidade, você tem que satisfazer aquela necessidade naquele momento mesmo, não espera por outro, e assim o Senhor vai te recompensar em nome de Jesus. No verso 21, é o que nós fazemos no verso 21, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Também para todos fizemos. Vamos agora ao subtópico número 3, que é o caráter dos membros como seus seguidores. O caráter dos membros como seus seguidores. Estamos a olhar para 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 26. 1 Coríntios 12, 26. 1 Coríntios 12, 26. Está dizendo, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Talvez se um membro do corpo está sofrendo, o corpo todo sofre. Uma vez que abrimos nossos olhos, vemos que aquele está a ver. Uma vez que abrimos nossos ouvidos, vamos ouvir. E uma vez que visitarmos um ao outro, ou telefonarmos um ao outro, então iremos saber a necessidade que o outro tem, e estamos abertos um ao outro e planeamos, ajudamos um ao outro e sabemos quando outro membro está a sofrer. E quando um membro sofre, todos os membros padecem com ele. Todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. E vai adiante, então, no verso 27, está dizendo, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Talvez esteja sempre consciente disso, de que eu sou um membro do corpo e devo fazer algo, e devo contribuir com alguma coisa para o progresso do corpo de Cristo. E nos diz em Romanos, capítulo 12, o verso 15. Romanos 12, o verso 15. Romanos, capítulo 12, o verso 15, está a dizer ali, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O que isso quer dizer? Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Será que é só eu ir à casa de alguém que está a chorar? E assim que eu chegar ali, e assim que chegar na porta, também começo já a chorar imediatamente, começo a chorar, a deitar lágrimas de fingimento, de crocodilo? Não. Tem que primeiro procurar saber o que está fazendo ele chorar, o que está fazendo ela chorar, e você se coloca no lugar dele e pensar, se fosse eu a enfrentar essa situação, se fosse eu a passar por esse problema, questão dele, vou com a casa dele e vou simpatizar com ele, vou me identificar com eles e assim então vou suprir a necessidade, vou ajudar na necessidade deles, que o Senhor nos dê sabedoria. Eu disse que o Senhor te dê a sabedoria. Vamos olhar para
Gálatas, capítulo 6, o verso 2. Gálatas, capítulo 6, o verso 2. Gálatas 6, o verso 2. Gálatas 6, 2. Está dizendo, levai as cargas uns dos outros. Não diga isso aqui é responsabilidade dele, ele carrega o peso dele, carrega a sua carga, ou não sei porquê, ele está carregando tudo isso, não. Ele não está dizendo que vamos pôr as coisas debaixo do tapete e procurar saber por que está enfrentando isso, por que está enfrentando aquilo, procurar investigar por que está enfrentando, por que está enfrentando. Nós temos o conhecimento de que esse aqui é membro do corpo e ele está tendo necessidade de enfrentar alguma necessidade. Então está dizendo, levai as cargas uns dos outros. Gálatas 6, verso 2. E assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, agora verso 9. E não nos cansemos de fazer bem. Já ajudei o irmão fulano. Sim, aquela é tua chamada. Já ajudei a irmã fulano. É tua chamada. Ajudar as pessoas. Já ajudei aquela família. Essa é a tua chamada. É para isso que Deus te chamou. É onde Deus te posicionou. É onde Deus te colocou. Que o teu trabalho é fazer, as tuas necessidades são satisfeitas, então você também vai fazer bem aos outros. O teu trabalho é que ele está dizendo aqui, não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O verso 10, então, enquanto temos tempo para ajudar, enquanto temos tempo para dar a mão e ajudar alguém, o tempo para ministrar, ajudar a necessidade de alguém que tem necessidade, enquanto temos tempo. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mesmo aquele que não está nascido de novo, tem necessidade, você não vai lhes deixar morrer de fome antes de serem salvos, não, vai ajudar a ele. Então, especialmente, está a dizer aqui, então, especialmente, mas principalmente aos domésticos da fé, que o Senhor nos ajude a fazermos segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, em nome de Jesus. Olha para 1 de Timóteo, capítulo 5, o verso 21. 1 de Timóteo, capítulo 5, o verso 21, está a dizer aqui, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade, mas preferir um ao outro, não fazendo nada por parcialidade. Você está vendo que aquela pessoa tem necessidade e não a irmã naquele bairro para poder tratar, ajudar aquela necessidade, e então outra pessoa também tem necessidade e toda a gente está à volta dele, está a correr para ele ajudar, e estão a dar mais essa pessoa aqui, estão a dar mais que a necessidade dele, toda a gente está a dar só nessa pessoa, enquanto ali o outro está a morrer de fome, está a morrer de problema, está a morrer de aflição, e aquela ali tem um bastante, ainda estão a lidar mais, está dizendo, não podemos fazer nada por parcialidade, vamos amar como Jesus amou, vamos amar como cabeça do corpo e amar todos os membros do corpo e cada um de nós ajudar, ministrar um ao outro, preferindo um ao outro e sem prevenção guardais essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Vamos agora ao ponto número 3. Ponto número 3, responsabilidades prescritas dos ministros como selado por Deus. Responsabilidades prescritas dos ministros como selados por Deus. Esse é o ponto 3. Estamos aí em 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 28. E Deus colocou alguns na igreja, o verso 30. Depois disso, então, milagre, depois os dons, ajuda. Verso 28, está dizendo aqui, e uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Verso 29, o verso 31, portanto, procurar com zelo os melhores dons, está a ver, quero ajudar mais pessoas, quero ajudar a necessidade das pessoas, porque eu quero mais ajudar, e não é por dizer porque eu não tenho nada, ou porque eu sou aleijado, não sou capaz de dar toda a ajuda que eu estou a ajudar, porque eu sou aleijado, porque sou coxo, então eu estou a orar seriamente para que Deus possa me dar os melhores dons, para que eu possa ministrar mais aos membros do corpo de Cristo. Então, está a dizer aqui, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente de mostrar às pessoas, há um caminho mais excelente de partilhar o que temos às pessoas, há uma maneira mais excelente de ajudar as pessoas, e fazemos tudo então com amor.
e tudo quanto oferecemos, oferecemos com amor. Então, responsabilidades prescritas dos ministros como selado por Deus. Esse é o ponto 3. Vamos olhar para 3 coisas debaixo desse ponto 3. Número 1, o designado ministério dos apóstolos e outros ministérios. O ponto 2, o designado ministério dos embaixadores e todos os membros. O ponto número 3, o motivo aceitável de aspirar por mais. Um motivo aceitável de aspirar por mais. Vamos ao subtópico número 1, o designado ministério de apóstolos e outros ministros. Estamos aí para 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 28. Ele está dizendo, em uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, os apóstolos não são os únicos ministros, há outros ministros também. Segundo, profetas. Terceiro, profetas. Em terceiro, doutores. Aí não é o fim de tudo. Depois vem milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, administração e variedade de línguas. Esses são os apóstolos e outros ministros. Então, e assim são chamados, designados segundo os seus ministérios. Vamos olhar para Efésios, capítulo 4, o verso 11. Abre comigo a tua Bíblia, em Efésios, capítulo 4, o verso 11. Efésios, capítulo 4, o verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, porque qual é a responsabilidade deles? Olha para o verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, a maturação dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 12. É isso que então que vai fazer com que com esforços unidos sejamos úteis no corpo de Cristo e assim ensinamos, treinamos, amadurecemos os santos de Deus. Agora o verso 13, Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura, o homem maduro, competente, até a medida da estatura completa de Cristo. E no verso 14, porque está dizendo, para que não sejamos mais meninos, quando aqueles ministros ministram para nós, então, e os seus ministérios juntarem-se para edificar a igreja. Está dizendo, então, não seremos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Estás a ver? Em Jeremias, capítulo 23, o verso 4, Jeremias, capítulo 23, estamos a olhar para o verso 4, Jeremias 23, o verso 4. Essa é a decisão de Deus, e levantarei sobre eles pastores. Essa é a decisão de Deus, que ele vai selecionar ministros no corpo como o quis, como o agrada. E aqui está a sua promessa, está a dizer, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Quando os ministros ministrarem de maneira apropriada, todas as faltas do corpo de Cristo serão supridas, todas as faltas da nossa igreja, o Senhor vai suprir em nome de Jesus. Olha para o capítulo 3, o verso 15. Jeremias, capítulo 3, o verso 15. Jeremias 3, 15. Está a dizer aqui. Verso 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas. Eis que lhes darei pastores. Então, não vai dizer, essa maneira que eu vou falar para eles, ou essa maneira que eu vou fazer. Não é assim, isso não vai concordar com Deus. Sei que nós vamos ministrar a necessidade das pessoas, as nossas mentes, os nossos corações, a nossa própria ideia, o nosso próprio ego, tudo isso aqui deve ser jogado fora. E agora ministramos segundo a mente de Deus, que vai vos alimentar com entendimento, conhecimento e entendimento. Atos capítulo 20, o verso 28, onde lemos em Jeremias,
onde lemos em Jeremias capítulo 3, o verso 15, onde lemos em Jeremias 3, o 3, 15. Agora, Atos 20, 28. Olha por vós mesmo, por todo o rebanho que Deus vos escolheu como bispo para apacentar a igreja de Deus. Está a ver? Então, que Deus nos dê sempre a mente de Cristo, para sempre apreciarmos a igreja de Deus e ministramos a Ele de maneira apropriada, em nome de Jesus. Olha agora o subtópico número 3, o designado ministério dos embaixadores e todos os membros. Não é só os apóstolos, os profetas, os ensinadores e operadores de milagres, e que sabem todos os dons de cura, mas todos nós, se nós esperamos ter isso aqui, então não vamos ter a possibilidade de ministrar. Mas olha para 1 Coríntios capítulo 12, o verso 29. 1 Coríntios 12, 29. Porventura são todos os apóstolos? A resposta é não. São todos os profetas? A resposta é não. São todos doutores? A resposta é não. São todos operadores de milagres? A resposta é não. Olha para o verso 30. Tem todos os dons de curar? A resposta é não. Falam todos diversas línguas? A resposta é não. Interpretam todos? A resposta é não. Então, não é toda a gente, porque se toda a gente não tem esses dons, então, quando você tem como membro do corpo de Cristo, então você vai tornar, se você tem como membro de Cristo esses dons, você vai ser como um embaixador do corpo de Cristo. Você poderá não ser apóstolo, mas ser um embaixador do corpo de Cristo. Então, há um ministério, o ministério designado dos embaixadores, o designado ministério dos embaixadores e de todos os membros. Estamos lá para 2 de Coríntios, capítulo 5, o verso 18. 2 de Coríntios 5, 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério a toda a gente. Ele deu o ministério da reconciliação. O verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O verso 20 está a dizer aqui, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Você é, eu sou, todos nós somos embaixadores de parte de Deus, de sorte que somos todos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Isso é que nós temos em Atos capítulo 8, o verso 4, Atos 8, 4, reconhecendo que somos todos embaixadores e membros do corpo de Cristo, e ele entregou nas nossas mãos o ministério da reconciliação. Atos 8, 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte. O que estavam a fazer? Assim que iam em toda parte, anunciando a palavra. Não deixaram a pregação da palavra somente aos apóstolos, não deixaram a pregação da palavra somente aos profetas, aos doutores, aos pastores, aos operadores de milagres, mas todos, cada um, como membro da igreja, assim que iam dispersos, iam em todo lugar anunciando a palavra. Estamos aí agora ao subtópico número 3. Subtópico número 3 é o motivo aceitável de aspirar por mais. O motivo aceitável de aspirar por mais. Quer mais da graça de Deus, quer mais de Deus e quer mais da habilidade de Deus, dos dons de Deus, da habilidade do Espírito para você poder fazer mais. Qual é o motivo? O que está te motivar a querer mais? Olha para 1 Coríntios capítulo 12, o verso 31. 1 Coríntios capítulo 12, estamos a ler a partir do verso 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Você não é um apóstolo, procura os melhores dons que vai te fazer de dar como apóstolo, para dar o teu melhor como apóstolo, como ensinador, como procura com zelo os melhores dons que vão te fazer ser o melhor professor, ser evangelista, cobiça zelosamente, procura com zelo os dons melhores para você ministrar bem, evangelizar bem e cumprir a grande comissão. És embaixador de Cristo, então procura com zelo os melhores dons. E assim que você procurar esses dons e olhar ao Senhor, e o Senhor te conceder mais dos dons que você, assim que o Senhor vai te dar mais dons, você vai ser melhor servo de Deus, melhor filho de Deus no ministério como embaixador em nome de Jesus. Então, está a dizer aqui
Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E assim que você descobrir o caminho mais excelente de amor, sempre que você ministrar, você vai orar e dizer: oh Deus, me ajuda, não só falar, não só ajudar, não só a governar, não só a levantar outros, não só a edificar outros, não só a servi-los, mas Deus, me ajuda a ter um espírito excelente, um espírito excelente para que o meu motivo e da maneira que eu ajudo o ministro possa encorajar, possa levantar muita gente mais. E que o Senhor faça isso na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. E Ele vai nos conceder e vai nos dar esses todos os atributos. Olha para Filipenses capítulo 2, o verso 3. Filipenses capítulo 2, o verso 3 está dizendo: nada façais por contenta ou vanglória. Se você já buscou o caminho mais excelente, então não haverá ciúme, não haverá contenta, não haverá vanglória. Quando você estiver a ministrar de uma maneira excelente, então, está dizendo aqui, Filipenses 2, o verso 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha para o verso 4, não atente cada um para o que é propriamente seu. Não diga, eu vou fazer as coisas da minha maneira, eles queiram ou não, gostem ou não. Eu sou mesmo já assim, eu vou lhes pisar, eu vou passar em cima dele, porque eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou ensinador, eu sou líder, e se eles não gostam dos meus métodos, eles vão procurar outro pastor. Está dizendo, não, não pode ser assim. Está dizendo aqui, não atenta cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é de outros. O verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. No verso 6, está dizendo no verso 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E o verso 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Você não vai buscar o louvor dos homens, não vai buscar reputação, honra, louvor dos homens, te baterem palmas, não. Tudo que você está a fazer é servir o corpo de Cristo e dar o teu melhor e seres o melhor para os outros, para que você possa lhes ajudar na sua fraqueza, nos seus predicamentos, nos seus desafios, nas suas aflições e desafios que está a enfrentar. Você vai dar o teu melhor em ajudar e ministrar aos outros. Vamos ver aqui, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Eu oro para que a graça de Deus possa se tornar mais abundante na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Você será um ministro, um melhor embaixador de Cristo em todo lugar onde você for, em nome de Jesus. É toda a graça que precisas, todos os dons que precisas, o Senhor vai suprir. E você vai ser o teu melhor, dar o teu melhor e servir de maneira proveitosa e recompensável aqui na vida e na eternidade, em nome de Jesus. Eu disse amém para ti. Então, vamos levantar agora e falar com o Senhor em oração, para que tudo que aprendemos hoje, o Senhor Ele próprio possa reproduzir isso na nossa vida. A graça abundante possa estar tão bom, assim como deve ser, para que a graça de Deus possa estar em nós para sermos bons e servirmos o corpo de Cristo e o Senhor como o Senhor manda. Abre a tua boca e fala com o Senhor em oração.